Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Iniciando a Vida Contemplativa. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: elas se encontram sob posse de uma graça interior que vive suas vidas por elas. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre a graça divina. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a vida espiritual? Ô Gilson, a sua vida real é a vida livre de conflitos, de contradições, de problemas e sofrimento. Essa sua vida real é a vida divina. É a única vida, a real vida. A ideia da particular vida que nós temos é a ilusão de uma vida, a ilusão da pessoa. Quando você pergunta o que é vida espiritual, é como se houvesse uma vida real e uma vida não real. Sim, a vida da pessoa é a projeção de uma ideia que o pensamento construiu. Então, nesse sentido, nós temos essa particular vida de alguém, mas esta vida não é real. Então, apenas nesse sentido, essa vida não é real. Porque é uma projeção do próprio pensamento, a ideia de uma vida separada da realidade de Deus. Portanto, o que é a vida real é a vida espiritual. É a natureza do seu ser, a natureza de Deus. Enquanto estivermos sustentando a ideia de alguém presente, tendo pensamentos sobre a vida, sobre si mesmo, sobre as situações, sobre o outro, a base dessas ideias, elas estarão assentadas na ilusão de uma identidade, que se vê presente sendo o pensador, o experimentador, o elemento que observa, que sente, que faz. Essa é a ilusão. Aqui juntos, nós estamos tomando ciência de algo além disso. O nosso grande convite aqui é para o despertar do seu natural estado de ser, livre do eu, livre desta pessoa, livre desse sentimento, pensamento de ser alguém, tendo uma vida particular. O problema é que isso envolve todo um modelo de existência de separação, de dualidade, nos dando a sensação de que algo está nos faltando. Então, há esse sentimento de insuficiência, de carência, de falta. Há essa dor presente. Por mais que você realize coisas, se torne alguém bem-sucedido, amado, aceito, reconhecido por outras pessoas, haverá dentro de você essa inquietude, essa insatisfação, esta dor existencial, essa dor da solidão, esse vazio. Isso está presente em razão desse modelo psicológico que nós recebemos da cultura, que nós recebemos dessa estrutura psicológica do mundo, que é a psicológica estrutura social. Nós temos nos dedicado, durante toda a vida,
na procura de algo que possa preencher esse vazio, que possa nos permitir uma vida livre do sofrimento. Mas quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos essa sombra que nos acompanha, a sombra do sofrimento, a sombra da insatisfação, da falta, o que nos impele a continuar buscando mais e mais. Então, nós realizamos alguma coisa e continuamos insatisfeitos. Vivemos sempre numa constante busca de alcançar alguma coisa. Ser não funciona. Nesse modelo psicológico de identidade que trazemos, ser é insuficiente. Nós vivemos sempre no vir a ser, no pensamento de alcançar, na ideia de se tornar, de obter. E assim conseguimos obter coisas, realizar coisas, mas a insatisfação continua, a incompletude continua, o sofrimento ainda está presente. Portanto, a ideia de alguém presente na procura de alguma coisa é o que temos por vida para cada um de nós. A realidade deste ser, que é você em sua natureza essencial, é a verdade da vida divina, da real vida, da única vida, desta vida espiritual. Compreender a si mesmo é compreender o outro. Observe a dificuldade que temos em nossas relações. Nós temos transformado nossos contatos, que são contatos de comunhão, ou deveriam ser de comunhão, de compartilhamento, de cumplicidade, de amor, paz e liberdade. Nós temos transformado isso a partir do modelo do pensamento psicológico que temos, do modelo de pensamento de memória, de cultura, de condicionamento mental, que aqui eu chamo de pensamento psicológico. Nós temos transformado nossas relações em meros relacionamentos, onde projetamos nesses relacionamentos a possibilidade de um preenchimento, como se o outro, ali como uma pessoa, pudesse me preencher como uma pessoa. O fato é que a ideia que fazemos sobre quem nós somos é uma imagem estabelecida pelo pensamento. É o que constrói a pessoa que acreditamos ser. Com base nessa pessoa, estamos lidando com o outro, insatisfeitos, como nos encontramos, em razão do padrão de pensamento que trazemos, que está sempre se separando da vida e olhando para a vida como se a vida tivesse algo para nós mesmos. Nesse mesmo modelo, estamos estabelecendo as nossas relações com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta. Portanto, sim, aquilo que chamamos de vida é uma fraude, é um equívoco, é uma ilusão. O encontro com a liberdade é a constatação da felicidade. Ela está presente quando não existe mais o movimento do vir a ser. Agora, a constatação disso requer que olhemos para aquilo que aqui está presente, que é o que, na verdade, nós somos nessa ilusão.
Nós temos que investigar a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza desta particular vida centrada nesta pessoa. Então, quando fica claro a ilusão desta pessoa, ao descarte dessa ilusão, então nos deparamos com a realidade presente, que não é mais a pessoa. A ciência do momento revela a vida sendo a realidade divina. A realidade divina, a ciência do momento, é a verdade deste ser, que é você. Quando não há mais esse velho movimento de condicionamento mental, de estrutura psicológica social, temos que nos livrar desse condicionamento psicológico, temos que nos livrar desta autoimagem, precisamos nos livrar desta ideia de ser alguém, lidando com o outro também ali sendo esse outro uma pessoa. Temos que nos livrar desta imagem dele ou dela, assim como de nós mesmos. Isso é algo presente e possível aqui e agora, quando aprendemos sobre nós mesmos, quando estudamos nossas reações. Esse estudar, esse formato ou padrão de comportamento do eu, do ego, elimina essa ilusão. Esse estudar requer apenas o olhar. É a presença desse olhar, sem interferir com essa observação, que descarta esse eu, esse ego. Repare que é algo inteiramente diferente do que a maioria das pessoas pensam a respeito desta busca para ter um encontro com a verdade. Não se trata de um movimento em direção a isso a partir do eu. Se trata de um olhar direto para esse movimento, sem interferir. Então, isso se dissolve, isso se desfaz. Esse é o seu encontro com a vida real, com a vida divina, com a vida espiritual. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: muitas vezes sinto uma falta de sentido e uma tristeza profunda. Qual o sentido da vida? Quando você me fala aqui de uma tristeza profunda e também pergunta sobre esse sentido da vida, é a compreensão da verdade sobre você. O fim dessa tristeza é a compreensão da realidade do seu ser, o propósito da vida. Compreender a realidade de ser é ir além da tristeza do eu, do ego, que vive constantemente nesse ideal de vir a ser. A presença da tristeza em sua vida é a presença de alguém se vendo tendo uma particular vida, se vendo como um elemento que se separa da vida como ela acontece. E estando constantemente nesta procura de um espaço, de um lugar para morar, ainda sendo alguém. Procurar um espaço para morar, um lugar para habitar em paz, é alguém ainda em um movimento de separação. Porque acredita que um dia irá encontrar a felicidade, encontrar o amor, encontrar a verdade, como se a verdade fosse um espaço para alguém viver, para alguém morar.
É isso que sustenta em nós o sofrimento. A continuidade do sofrimento é a permanência de um elemento nesta busca, que é o sofredor, a pessoa, o eu, o mim. A investigação da natureza do eu é a compreensão da realidade deste ser, que não é uma pessoa, que não é o eu. Essa compreensão lhe mostra a vida sendo o único espaço e não o espaço para alguém morar. Todo esse movimento na pessoa, no ego, é para encontrar alguma coisa, é para obter algo, é para chegar lá, nesse lugar, entre aspas, para morar, entre aspas, nesse espaço. Isso não é real. A vida como ela acontece aqui e agora é a presença da realidade divina, é a presença deste ser. Esse é o propósito da vida. Ser. Não é alguém para alcançar esse propósito. É esse propósito sendo assumido aqui e agora. Quando soltamos a ilusão dessa identidade, na busca, na procura, neste vir a ser, o seu real encontro não é algo que irá se processar no tempo. Será a constatação do momento, surgindo neste instante. Portanto, é agora. Quando apenas soltamos a ilusão de uma falsa identidade, desse movimento que é o movimento desse alguém. Assim, a base que nos dá estrutura para essa compreensão é o autoconhecimento. Sem a presença do autoconhecimento, não há meditação. Sem a presença da meditação, não há esta ciência de ser. Esta ciência de ser é a verdade da vida se revelando neste momento como o único propósito. Não é você alcançando o propósito, é você assumindo o propósito. Você assume o propósito quando assume ser o que você nasceu para ser. Dentro desse modelo de contexto cultural, nós estamos apenas dando continuidade àquilo que nós não nascemos para ser. O ser humano na vida, ele vive essa vida de pessoa. Então, a vida, para ele, é a vida da pessoa. E como uma pessoa, depois de 40, 50, 80 anos, ele morre. Você não nasceu nesta vida para a vida de uma pessoa. Você nasceu nesta vida ou apareceu nesse cenário para a vida. Não é para a vida de uma pessoa, mas é para a vida. A vida é ser. A vida é você, em sua natureza verdadeira. É por isso que Cristo falava nesse nascer. De novo, a realidade de ser é a vida divina, é a vida em Deus, é a vida real, é a vida que você nasceu para ser. Não existe outra vida. A ideia de outra vida é aquela que o pensamento construiu, colocando em cada um de nós esse impulso para vir a ser.
Então trazemos a ilusão de ser feliz, de ter amor, de ter paz, de ter liberdade. Isso é algo sempre para o futuro. Aqui, a compreensão de ser, que é o propósito da vida, é assumido quando a felicidade aqui e agora se revela. O amor aqui, nesse instante, está presente. A liberdade floresceu. Esse cérebro livre do tempo psicológico, operando de uma forma nova. Então, esse sentir, esse pensar, esse agir é algo inteiramente novo neste corpo e mente. Esse é o grande convite da vida, na vida, para a vida. Portanto, você nasceu para essa realidade. Esse é o propósito. Mestre, nós temos uma outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, como faço para silenciar a mente quando estou preocupado? Repare que você pergunta como silenciar a mente quando você está preocupada. Se o propósito é o silêncio da mente, o objetivo aqui consiste em investigar a natureza da própria inquietude. Colocar o ideal de um propósito sem a investigação da natureza da inquietude é inteiramente falso. Se o problema da inquietude é a preocupação, se a preocupação é a inquietude, é a investigação desse problema a base para o fim do problema. No entanto, o que nós temos feito? Nós estamos projetando o que deveria ser, o que poderia ser. Estamos negligenciando o que está aqui. O que está aqui é a preocupação. A preocupação é o que é. A inquietude é o que é. É isso que tem que ser investigado. Quando temos uma direta compreensão do movimento da inquietude, dessa desordem que a preocupação causa, quando há um olhar direto para isso, quando aprendemos a olhar, então isso termina. Então, sim, o espaço se abre e nele se revela o silêncio. O Gilson, essa é uma coisa que nós precisamos atentar para ela. Nós estamos constantemente na ilusão do vir a ser, sem investigar o que é. Vamos atentar para isso. Se o medo está presente, isso é o que é. Todo o ideal de se livrar, quando o medo está presente, isso é uma projeção do próprio pensamento, lutando contra o medo. Veja, o medo é a presença de um pensamento. O medo é algo que se projeta para o futuro. O seu medo é sempre do que irá acontecer. Não há medo agora aqui. É o pensamento que fala de algo desagradável ou ruim para lhe acontecer. Mas somado a esse pensamento, nós colocamos o ideal de se livrar. Reparem a confusão. Nós não sabemos lidar com o pensamento. Isso nos impede de investigar a natureza do medo. Porque ficamos no ideal
no propósito, no objetivo para o futuro. O ser humano passa uma vida inteira carregando preocupações. Aqui, na sua pergunta, você fala dessas preocupações e desse silêncio. Investigar a natureza da preocupação é a base para o fim das preocupações. O ser humano passa uma vida inteira tendo problemas com o medo, sempre projetando o ideal de se livrar do medo. Nós precisamos investigar a natureza do medo. Olhar diretamente e perceber que o pensamento, nessa relação com o futuro que ele imagina, está sustentando o medo. Agora perceba, a preocupação é diferente? Ou a preocupação é exatamente isso, o ideal, o futuro? Quando você está preocupado, a sua preocupação é a presença do pensamento sobre o que já foi, que você não quer que se revele agora, ou o que será que você não quer que aconteça amanhã. Podemos soltar isso. Soltar isso não requer o ideal, requer o olhar para o que está aqui e agora. Portanto, o que nós precisamos é tomar ciência das nossas reações, daquilo que está aqui presente, se mostrando nesse formato. É quando liberamos a preocupação que o silêncio está presente. Não é quando idealizamos o silêncio que nos livramos da preocupação. Portanto, o que nós precisamos é aprender a olhar. Quando não nos separamos do pensamento, como sendo alguém para lidar com o problema, para lidar com a situação, para lidar com o passado ou com o futuro, nós eliminamos o eu. Quando eliminamos esse eu, o olhar para o pensamento, sem interferir com ele, põe fim a esta separação entre o eu e o não eu, entre o preocupado e a preocupação, entre o medroso e o medo. Então isso se dissolve e esse espaço se mostra como silêncio. A base para essa ciência, para essa visão, para essa compreensão, é a meditação. É a presença do olhar sem o eu. Simultaneamente, isso ocorre nessa constatação da natureza do eu, que é autoconhecimento. Portanto, sem a base, que é esse olhar sem o passado, que é trazer atenção para esse instante, que é meditação, que é autoconhecimento, não há como, nesta vida, nos livrarmos desta ilusão, da ilusão da pessoa. A presença real da vida é a presença divina, é a presença deste ser, é a presença de Deus. Não é alguém presente, é a presença do seu natural estado de ser, que é silêncio, que é meditação. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona.
São encontros que existem no formato online de final de semana, presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente às nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, temos uma facilitação incrível para investigar a nós mesmos, para observarmos nossos pensamentos. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e já faz comentários aqui trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E mais uma vez, mestre, gratidão pelo videocast. Não é passivo de melhora e de autoaperfeiçoamento. Aquilo que somos está completo. É algo único. É a realidade de Deus. E é isso que Joel coloca. Tudo que nós precisamos aqui é nos tornarmos cientes dessa realidade divina. E eu tenho colocado.